Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, a paz de Jesus. Deus nos abençoe nesse dia de encontros com o Estadual de Servos, aqui no Workshop Ministério para as Famílias. Sou Carlos Eduardo, esposo da Stephanie. Nós estamos nesse tempo como coordenadores do Ministério para as Famílias no estado de Goiás. Nós somos casados há 12 anos, nós não temos filhos. Nosso grupo de oração é o grupo de oração Luz Divina. E é uma grande alegria nesse dia nós podermos partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós, para esse ministério tão belo e tão necessário nos tempos atuais, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos corações para aquilo que Ele deseja fazer em nós, através de nós e nas nossas famílias, para que todas as famílias sejam batizadas pelo Espírito Santo. E nós estamos hoje aqui para partilhar sobre uma grande graça na nossa vida, algo que para nós foi uma experiência linda de Deus, que é o nosso grupo de oração. Eu me lembro que da primeira vez que eu entrei num grupo de oração, você deve se lembrar também, a primeira vez que você passou por uma porta de uma igreja para participar de um grupo de oração. Que graça que foi, né? Eu lembro que nós tínhamos que sair de longe, pegar um ônibus, ir para longe, para o centro da cidade, numa capela bem pequenininha, um grupo de oração, Atletas de Jesus, lá no centro de Goiânia. E nós tínhamos que chegar lá pelo menos uns 40 minutos mais cedo, antes de começar o grupo, senão a gente ficava em pé. Então essa experiência de participar do grupo de oração, de sair de casa, aquela ansiedade no coração, de chegar a hora de se arrumar para poder ir para o grupo, né? E aquela experiência linda que é no grupo, né? Quando nós somos convidados para receber a pregação do grupo de oração para os novatos, aquele corredor que nos acolhe depois, antes da pregação do próprio grupo de oração. E nós queremos partilhar nesse dia essa experiência linda do grupo de oração, que é o tema que nós vamos partilhar. Esse grupo de oração que é uma porta aberta que Deus abriu e que ninguém pode fechar. Grupo de oração, uma porta aberta por Deus que ninguém pode fechar. E passado uma vez por essa porta, meu irmão, não tem mais volta. Quando nós passamos por essa porta, que é o grupo de oração, por essa experiência do amor de Deus, não tem mais volta. Não tem como nós entrarmos num grupo de oração e sairmos de lá como se nada tivesse acontecido. Alguma coisa aconteceu. Pode ser que para um possa ser de um jeito, para outro pode ser de outro jeito. E eu participo de grupo de oração há muitos anos e graças a Deus sempre estive no grupo de oração. Eu posso contar nos dedos às vezes que eu faltei o grupo por alguma necessidade. E nós queremos partilhar mesmo nesse dia com muita alegria no coração sobre essa porta que o próprio Deus abriu, né? O próprio Deus nos deu essa graça de um dia nós sermos convidados para entrar num grupo de oração. O próprio Deus nos deu essa graça de um dia um irmão ser usado para poder nos levar a essa experiência do grupo de oração que transforma a nossa vida, que muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir. Esse grupo de oração que é essa porta que o próprio Deus abriu, né? Deus sonhou com cada um de nós dentro de um grupo de oração. Foi o local que o Senhor encontrou para nos encontrar. E nós temos tantas experiências dentro de um grupo de oração de muitos... no grupo de oração, essa porta que se abre, experimentam o amor de Jesus, Jesus que salva, ou então nós somos impactados pelo amor do Pai que nos criou, que nos ama, que cuida de nós, ou então nós somos impactados ali pelo poder da efusão do Espírito Santo, que muda radicalmente a nossa vida e a nossa caminhada. De alguma forma nós experimentamos a primeira vez ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, e depois nós vamos caminhando para podermos conhecer, crescer nesse conhecimento de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse grupo de oração, que é essa porta que o próprio Deus abriu,
E aí nós podemos nos perguntar, né? Essa porta que se abre, e para onde essa porta nos leva? Eu meditava sobre isso, quando essa porta do grupo de oração se abre, para onde essa porta nos leva? E eu até partilhava isso com a Stephanie, ela falou assim sabiamente, né, pelo Espírito Santo, que essa porta se abre para a nossa salvação. Nós podemos experimentar um passo a passo a cada dia em busca dessa salvação. Quantos de nós somos despertados para o céu? Quantos de nós tomamos conhecimento que há um Deus que se deu para nos salvar dentro de um grupo de oração? Quantos de nós conhecemos a nossa Santa Igreja dentro de um grupo de oração? E essa porta que se abre para um horizonte que é infinito, um conhecimento infinito, infinitas experiências com Deus, experiências com o irmão, experiência com Nossa Senhora. E a cada dia nós vamos experimentando essa graça desse grupo de oração. Quantas vezes nós ficamos ansiosos, esperando que o dia do grupo chegue? E quantos de nós também podemos testemunhar um tempo em que nós vamos para o grupo de oração, vamos dizer assim, na raça, né? Às vezes nós não sentimos vontade, mas nós sabemos que ali é o lugar do encontro com Deus. Ali é uma porta aberta onde nós temos acesso ao coração de Deus, ao colo de Deus, ao abraço de Deus, ao perdão de Jesus. É uma porta que se abre, que nos dá acesso à efusão do Espírito Santo, essa unção que age em nós, esse Espírito Santo que nos move, que nos faz caminhar para frente e que nos faz permanecermos de pé nessa caminhada. Então, meu irmão, você que um dia adentrou a um grupo de oração, você que um dia passou por essa porta, nunca se esqueça que essa porta se abriu para você e o próprio Deus abriu essa porta. O próprio Deus te recepcionou naquele dia. O próprio Deus estava ali para te receber e Ele nos dá a graça pelo Espírito Santo de permanecermos. E eu me lembrava de tantos irmãos que foram um dia no grupo de oração, participaram algum tempo, depois não foram mais, mas mesmo assim eles experimentaram aquela graça e eles podem testemunhar que a vida deles não é a mesma, por mais que hoje eles não estejam lá. Mas nós não nos esquecemos daqueles irmãos que um dia passaram pelo nosso grupo de oração, que um dia passaram por essa porta. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós podemos experimentar a graça que é viver o grupo de oração nas dificuldades, nas lutas, na partilha com o irmão, numa ligação, numa videoconferência, numa reunião online, a experiência de visitar um irmão que passa por uma situação difícil nesse tempo, onde você leva um alimento, leva alguma coisa, deixa ali na porta da casa daquele irmão, ele só abre o portão, você se fala dali de longe, não tem contato, e isso também é o grupo de oração acontecendo na nossa vida. É essa graça dessa porta aberta que nos dá, nos ensina, nos capacita a amar a ponto de sairmos da nossa casa para nos doarmos para o nosso irmão. E o Ministério para as Famílias dentro do grupo de oração não é diferente. Nós temos essa missão de pastorear as famílias. Quantas experiências eu e a Stephanie não estamos tendo nessa pandemia, no pastoreio das famílias, no cuidado, no zelo, na conversa, na atenção. Quantos irmãos que nós temos tido, Deus tem nos dado a graça de ouvir, de acolher, de estar ali ouvindo uma partilha, de levar um alimento, de intermediar uma ajuda que seja financeira ou não. E nós vamos percebendo que o grupo de oração vai se fazendo assim também. Não é porque nós não podemos nos reunir hoje presencialmente dentro da igreja que o grupo de oração fechou. O grupo de oração não fechou. O
grupo de oração continua aberto. É porta aberta por Deus que ninguém pode fechar. Pode vir lockdown, pode vir o que for. Nós ainda somos grupo de oração porta aberta, que acolhe aquele que quiser vir. Eu lembro que uma vez no núcleo do nosso grupo de oração, o Senhor nos fez um pedido de que nós fizéssemos um esforço de amar do jeito que Ele ama as pessoas. E o quanto é difícil amar, né? Do jeito que Deus ama. E aí nós começamos a rezar no núcleo, pedindo que o Senhor mandasse para o grupo de oração, para a reunião de oração, todas as pessoas necessitadas, os drogados, os viciados no álcool, os adúlteros, né, as pessoas que tinham problema com o jogo, as mulheres que não tinham uma vida desregrada na sexualidade. Nós pedimos que o Senhor mandasse todas essas pessoas para o grupo de oração, porque grupo de oração é isso, é porta aberta. Quantos de nós tivemos essa experiência de, durante o grupo de oração, de repente entra um irmãozinho lá alcoolizado, ou entra um irmãozinho que tem algum distúrbio ali na mente, e nós acolhemos com amor, com a graça de Deus. Quantas vezes reuniu 2, 3 irmãos, botou a mão na cabeça do irmãozinho ali que estava alcoolizado e pediu o batismo no Espírito Santo na vida daquela pessoa. E aí o grupo de oração é isso, né? As pessoas passam na porta, vem aquele movimento e são atraídos por aquele que abriu a porta, por aquele que criou esta oportunidade. E assim a gente entende que essa porta aberta que ninguém pode fechar, a gente se encaixa nos nossos ministérios, né? Todos os ministérios, mas aqui em questão o Ministério para as Famílias, né? Então nós somos, eu gosto de pensar assim, as janelas, né? Que Deus foi colocando nesse edifício, Ele é a porta e nós somos as janelas, nós ministeriados. E nós vamos ali conduzindo aqueles irmãos, né, para a luz do Espírito Santo, né? Quando nós abrimos a janela, entra a luz, entra o vento, né? Areja a casa. E nós, enquanto Ministério para as Famílias, os nossos grupos de orações, somos esses que vai estar atento a estes irmãos que vão passar por esta porta aberta. E sendo porta aberta, os nossos grupos de oração acolhem quem quiser chegar. E nós, ministeriados, com o olhar atento de pastores, vamos estar atentos às necessidades daqueles que ali adentrarem. A partir daí nós podemos desenvolver o nosso trabalho de Ministério para as Famílias. Porque, irmãos, quando nós fechamos ou quando nós limitamos o grupo de oração para famílias, para casais, nós fechamos a porta, entendeu? Nós não podemos fechar essa porta que Deus abriu, e Deus abriu a porta para todos passarem. Seja a família inteira, se vier, glória a Deus, mas às vezes só o jovem, às vezes só a criança. Quantas não são as realidades dos nossos grupos de orações, onde uma família leva 3, 4 crianças, né, que não são seus filhos, mas que é filho da vizinha, que é primo, que é afilhado, e aí são famílias que chegam no nosso grupo de oração. Mas se nós fechamos essa porta e dizemos, não, nosso grupo de oração é para famílias ou para casais, embora não haja esse termo. Grupo de oração é grupo de oração. Nós temos o grupo de oração onde o protagonismo jovem é a maioria, mas não é um grupo de oração jovem, por exemplo. É um grupo de oração onde se tem protagonismo juvenil, mas acaba sendo um grupo de oração. E qualquer pessoa que chegar ali, sendo jovem ou não, vai receber a graça do Espírito Santo. Assim também somos nós. A maioria de nós estamos inseridos em grupos de orações mistos. É rara a realidade onde Deus suscitou, onde existe essa condição de grupo para as famílias, né? Para as famílias que eu digo assim, aonde se frequenta mais famílias, casais, mas a sua maioria são grupos mistos. Então nós temos que estar atentos para acolher aqueles que chegaram no nosso grupo com o coração voltado a Deus e fazer o nosso trabalho, que é acolher, que é pastorear, que é fazer a visita.
posteriormente de consagração nos lares, e assim trazendo cada vez mais essas pessoas para dentro do grupo de oração, de forma alguma separar, de forma alguma tirar, de forma alguma fazer alguma exclusão, né? Porque a porta é aberta para todos, para todos. Nós somos o auxílio de Deus, aquele que Ele suscitou, né? Então, na própria palavra de Deus, eu separei aqui para a gente meditar um pouquinho nessa dimensão. Lá em 1 Coríntios 12, 4, o Senhor vai dizer: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, quando nós entendemos isso daqui, quando nós entendemos o porquê somos ministério para as famílias, o porquê nós estamos naquele grupo de oração, nós vamos contribuir para o bem do todo que é o nosso grupo de oração, né? Porque quando nós desempenhamos bem a nossa função enquanto ministeriado para as famílias, enquanto servos desse ministério, quem ganha é a evangelização, quem ganha é o grupo de oração que vai ser fortalecido por aquelas famílias, da onde sairão intercessores, da onde sairão músicos, da onde sairão jovens que terão o protagonismo juvenil, da onde sairão crianças que evangelizam também crianças, sacerdotes, né, vocações religiosas. Então nós não podemos fechar essa porta de forma alguma, nós temos que, pelo contrário, alargá-la ainda mais, para que todos venham, para que todos entrem. Quantas não foram as situações que chegaram até nós de pessoas que diziam não se sentir família? Por quê? Porque ia sozinha no grupo de oração, porque é a única da casa, ou o único da casa que vai sozinho ao grupo de oração. E por ser assim, não achava que poderia se encaixar dentro desse ministério para as famílias. Quando na verdade é o contrário, nós queremos todos. E às vezes por meio de nós alcançamos toda a casa, toda a família, né? Desenvolvendo o nosso trabalho, o carro-chefe, a consagração nos lares. Quando nós levamos essa visita de consagração aos lares, nós adentramos toda uma realidade. Às vezes daquele jovem que vai no nosso grupo de oração sozinho, e aí a gente não entende porque nunca a família foi. Quando a gente leva essa visita de consagração nos lares, na casa daquele jovem, a gente amplia a nossa visão para a realidade daquela família, e assim nós podemos ajudar mais. Então, esse grupo de oração, que é essa porta aberta, que ninguém pode fechar, tem essa visão. E nós, enquanto Ministério para as Famílias, precisamos abrir o nosso coração para isso. O nosso ministério, Deus suscitou porque Ele viu que era necessário para os grupos de oração. O nosso campo de trabalho, onde está a nossa maior missão, é no meu grupo de oração, é no seu grupo de oração. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos ver que há famílias necessitadas deste pastoreio, deste cuidado, e que nós não precisamos tantas vezes querer buscar lá fora, querer promover encontros. E não é isso o nosso papel, não é essa a nossa missão. Se Deus suscitar, sim, mas a nossa missão é cuidar daquelas famílias que estão ali no nosso grupo de oração, sendo a mão estendida de Deus para elas, né? Porque enquanto ministeriados nós temos este olhar atento, né, para a família. Nós nos compadecemos com a dor da família, né? Nós temos ali os nossos pilares, onde nós vamos trabalhando, onde nós vamos direcionando, e Deus vai fazendo a graça. Que graça? A graça de que mais pessoas passem por este grupo de oração, porta aberta, que ninguém pode fechar. Nós temos experiência no grupo de oração Luz Divina. Quantas vezes famílias inteiras vão para o grupo de oração, na hora da animação do louvor, as crianças vão lá para frente, dançam comigo, cantam comigo. Quantas vezes as famílias vão? Nós temos experiência, por exemplo, de casais, famílias que estavam a ponto de se separar, que foram convidados para o seminário de vida no Espírito Santo,
E o primeiro dia que eles foram, o marido sentava de um lado da igreja, a esposa do outro lado, casamento por um fio. Quando a gente fala casamento, a gente fala o matrimônio, a gente fala a família por um fio, né? E na experiência do seminário de vida no Espírito Santo, aquela família foi restaurada. E não foi só uma, foram várias. E essa porta aberta, o grupo de oração, que depois eles começaram a participar do grupo, mas não ficaram no grupo, mas encontraram a salvação de Deus, encontraram o seu lugar na paróquia, passaram a servir a Deus, passaram a buscar uma vida mais na presença de Deus, por essa porta aberta que foi o grupo de oração na vida deles. E não foi só uma família, foram várias que chegaram até nós nessa condição. O nosso grupo sempre teve esse carisma voltado para a família, mas de uma forma bem, posso dizer assim... Porta aberta. Porta aberta, isso. Deus nos deu essa graça, quando nós menos percebemos, nós já estamos ali olhando para toda a família, cuidando da família e preocupado com todos, né? A esposa que vai com a filha, a gente já quer saber do marido. Não que a gente queira arrastar ele para o grupo de oração, mas nós queremos que o amor de Deus o alcance de uma forma ou de outra, e Deus sabe o que vai acontecer depois. Mas nós somos família. Eu sou família com a Stephanie. O nosso núcleo são pelo menos, a nossa equipe de serviço só tem 2 solteiros, os outros são todos casados. E é tudo família. E aí quando nós nos encontramos, nós não ficamos presos na presença daquela pessoa, mas nós perguntamos sobre os filhos, perguntamos sobre o esposo, rezamos, né, nos preocupamos, tentamos ajudar da forma que for necessária. E nesse 1 ano e meio de coordenação estadual do Ministério para as Famílias, Deus nos mostrou claramente que o Ministério para as Famílias, ele, independente se eu sou casado ou se eu não sou casado, nós somos família, né? Eu lembro que não tinha nem um mês que nós tínhamos dado sim a esse chamado. Nós fomos visitar uma comadre nossa e nós mal entramos, ela já abraçou a Stephanie ali e já derramou uma situação bem complicada que ela tinha passado, né? E depois a Stephanie indo para o ENF, na experiência do ENF, ela teve a oportunidade de partilhar com uma jovem que dizia assim: não, quando eu me casar eu vou entrar para o Ministério para as Famílias. E a Stephanie disse: não, você já é família, você não tem pai, não tem mãe, tem irmãos, tem primos, não tem? Então, você é família, você já pode ser Ministério para as Famílias agora dentro da tua casa, você como jovem, solteira, né? Ou que pretende se casar um dia. E o grupo de oração é isso, né? Eu olhando para mim hoje não consigo imaginar a minha vida sem a experiência do grupo de oração. Experiência que transformou toda a minha história. Isso. E aí nós, ministeriais, eu chamo a atenção, nós temos que ter muito zelo com o nosso grupo de oração, com essa porta aberta que ninguém pode fechar. Nós temos que estar atento ao processo formativo, porque senão nós não vamos entender como que funciona o grupo de oração. E não entendendo, a gente corre um sério risco de fazer tudo errado, né? Então nós precisamos nos formar, nós precisamos de formação, não só de ministério também é essencial, é importantíssimo, mas a formação básica, né? Se faz tempo que a gente fez, recapitular, estar sempre antenado, entender o que é o grupo de oração, como que ele funciona, e assim a gente vai entendendo a finalidade de cada ministério, né? Nós somos um conjunto, como eu li na palavra, né? Há muitos membros, há muitos dons, mas um só é o que opera tudo em todos, que é Deus, por meio do Espírito Santo. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue desenvolver aquilo que Deus nos confiou com muito mais tranquilidade e sendo muito mais objetivo e alcançando muito mais frutos, né? Até no nosso livro, no nosso RCC Responde, do Ministério para as Famílias, se você ainda não tem,
você pode pedir, porque este livrinho aqui, ele vai esclarecer muitas dúvidas, né, que nós fomos encontrando durante esse período, né, na coordenação, que muitas pessoas tinham. E a partir daí você já vai abrindo a sua mente para esse grupo de oração porta aberta que ninguém pode fechar, né? Nós precisamos entender qual que é a nossa finalidade do ministério dentro do grupo de oração. E logo no início, ele vai nos responder. Olha só o que ele diz. Qual a finalidade do ministério para as famílias? E vai nos dizer, o ministério para as famílias tem por finalidade resgatar famílias para Deus em unidade, com a coordenação, atuar nos grupos de oração de maneira dinâmica, dando assistência às famílias e seus participantes para integrá-los nas reuniões de oração, apacentando-as a fim de que experimente e vivam sobre a graça de Pentecostes. Tá vendo como a gente, com um pouquinho de conhecimento, já vai abrindo a nossa visão? A gente já vai entendendo, a gente já vai conseguindo pensar em inúmeras coisas que nós poderíamos já estar fazendo e que às vezes por estar preso, né? Tantas vezes nós nos encontramos presos, mas não tem família, mas não tem casal. Tem gente aí no grupo de oração que precisa ser alcançado por essa graça de Pentecostes. Tem família precisando no seu grupo de oração aí de ser resgatada para Deus. E nós podemos fazer isso em unidade, na unidade com os nossos coordenadores de grupo de oração, de cidade, diocesanos, nós podemos. E nós vamos alcançar muito mais se assim nós fizermos. Né? Então nós não podemos ficar presos apenas naquilo ali que a gente pensa que é o correto, não. Nós temos que andar em unidade com o nosso movimento, em unidade com as nossas instâncias superiores, e assim nós vamos alcançando mais graças. Todas as vezes que nós queremos fazer do nosso jeito, todas as vezes que nós dizemos não concorda, a gente vai fazer de outra forma, nós estamos fechando essa porta que Deus abriu. Então nós precisamos abrir a nossa mente, sermos obedientes, sermos dóceis ao Espírito, e o Espírito Santo mesmo vai fazendo a condução desse ministério dentro dos nossos grupos de oração. Se for necessário um encontro para as famílias, ele vai suscitar no nosso coração e nós vamos fazer, né? O Espírito Santo vai suscitando. Agora, tem coisas que não é o indicado. Um exemplo claro, seminário de vida no Espírito para as famílias. Não é indicado. Por quê? Porque esta porta aberta, essa primeira experiência é para todos. E quando nós fazemos assim para famílias, nós fechamos essa porta, né? O seminário, nós convidamos a todos, não só uma família inteira, né? Não só casais, é um exemplo que eu estou dando, para que a gente abra a nossa mente. Então, o seminário de vida no Espírito Santo é feito em comum com o grupo de oração, sabe? Nós não fechamos essas portas que Deus abre, nós, pelo contrário, alargamos mais, e assim nós vamos caminhando no crescimento na graça de Deus, né? Com esse livretinho aqui do RCC Responde, nós vamos tirando muitas dúvidas, nós vamos entendendo o nosso papel dentro do grupo de oração, nós vamos entendendo que o Senhor suscitou esse ministério porque a necessidade está nos nossos grupos de orações, e nós vamos voltando o nosso olhar para as famílias que nós já temos e que precisam ser trabalhadas, né? E aí, o Ministério para as Famílias, assim como todos os ministérios, tem a sua estrutura, né? A estrutura obedece a seguinte ordem. Nós temos o casal coordenador nacional, né? Que é a Sandra e o Valdo, que eles são escolhidos pelo presidente da Renovação e homologados pelo Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica. Aí vem descendo, casal coordenador estadual, escolhidos pelo coordenador estadual, homologados pelo Conselho. E aí vai descendo mais um pouquinho. Temos o casal coordenador diocesano do Ministério para as Famílias, que também é escolhido pelo coordenador diocesano, homologado pelo Conselho. E aí chega nos nossos grupos de orações, onde nós temos o casal coordenador ou o articulador do Ministério para as Famílias. Quer dizer o quê? Quando chega nos grupos de oração, que não necessariamente precisa ser um casal. Precisa ser aquele que Deus inspirar, aquele que o Senhor mover o coração do coordenador do grupo de oração
convidar, e aí sim ele vai desenvolver o seu trabalho dentro do grupo de oração muito bem amparado por essas instâncias aqui superiores que eu citei. Então nós vamos entendendo que assim é a dinâmica do Espírito e assim vai dando fruto, né? E aí vai até dizer que no grupo de oração pode haver um casal ou na falta pode ser um articulador, que pode ser, olha para vocês terem uma ideia, uma viúva, um jovem solteiro, um homem, uma mulher que se sinta chamado, porque para falar para famílias, para cuidar de famílias, não necessariamente é família. É lindo o testemunho matrimonial, famílias restauradas, curadas, e é importante demais. Mas também é muito lindo ver um jovem lutando pelas famílias. É muito lindo ver uma viúva que já desgastou a sua vida, já viveu este sacramento, também falar para as famílias, entendem? Aí assim nós vamos trabalhando e desenvolvendo esta evangelização para as famílias dentro do nosso grupo de oração. E como que o Ministério para as Famílias pode contribuir para o crescimento do grupo de oração? Também fala no livrinho, vai dizer, intra-grupo de oração, acolher e acompanhar as famílias participantes e visitantes do grupo de oração. A gente pode ter este olhar, o casal coordenador, articulador, ele chega ali, os olhos dele já saltam para aquela família, às vezes para aquele que tem mais necessidade, porque o Senhor move, né, o nosso coração e Ele nos dá a sensibilidade do Espírito. E ali no grupo de oração, o casal articulador, o casal ou o articulador já vai ter este olhar atento. E fora do grupo, o que a gente faz? Mantém as visitas e consagrações dos lares de forma querigmática, anunciando o reino de Deus e convidando toda a família para onde? Para o grupo de oração. Porque ali no grupo de oração, onde Deus vai trabalhando, vai moldando, vai fazendo a obra completa. Os ministérios são uma pequena parte, uma pequena porção. É no grupo de oração, é na Santa Missa, é na igreja que se faz que é completo, né? Então, se a gente vai entendendo tudo isso, a gente vai crescendo na graça e a gente vai entendendo que a gente não pode fechar essa porta que Deus abriu. Nós vamos entendendo o nosso papel é cuidar das famílias, é amar, é pastorear, é orientar, né? Nós temos a consagração dos lares, nós temos o pilar de aconselhamento, né? Mais voltado para as famílias, e assim o Senhor vai suscitando os meios de nós trabalharmos com as famílias. O que nós não podemos é querer fechar isso tudo em nós e fazer ou fundar um outro grupo, sabe? Com uma identidade. Não, nós temos a identidade. A nossa identidade é o fogo de Pentecostes, é o grupo de oração que o Senhor fundou. Foi Ele mesmo quem fundou, não foi nenhum homem, foi Deus, foi o próprio Cristo que quis assim. E nós podemos contribuir fazendo o nosso papel, convidando todos aqueles que nós conhecemos para passar por esta porta aberta. E entendendo também que, se tratando de coordenação, os únicos que coordenam são essas instâncias que eu falei para vocês como casal, nacional, estadual, diocesano, ou no grupo de oração, ou de cidade, né? Mas no grupo de oração também pode ter um casal coordenador. Mas grupo de oração é uma coordenação só, irmãos. Igual, por exemplo, o meu grupo de oração Luz Divina. Eu sou a coordenadora do grupo de oração Luz Divina. Não sou eu e o Dudu. Não, eu sou a coordenadora do grupo de oração. Em instâncias de grupo de oração, nós não coordenamos como casal, porque não é grupo de oração para casal nem para família. Não existe essa denominação, é grupo de oração. Então, eu fui eleita para coordenar o grupo de oração Luz Divina e eu coordeno o grupo de oração Luz Divina. É óbvio que o Carlos Eduardo Dudu, ele me auxilia, né? A gente troca ideias, mas quem resolve comigo coisas relacionadas ao grupo de oração Luz Divina é o núcleo de oração do grupo de oração Luz Divina. 8 pessoas que se reúnem, que rezam, que vão discernir, né? Onde tem representante, né? Do Ministério Jovem, do Ministério para as Famílias, e ali a gente vai rezando, vai discernindo o melhor para o grupo de oração, não para um ministério ou para outro ministério, para que o grupo de oração funcione,
como essa porta aberta que Deus abriu e que ninguém pode fechar. Todos que adentrarem no grupo de oração Luz Divina têm que ser acolhidos da mesma forma. E é assim nos nossos grupos de oração. Nós queremos finalizar este momento convidando você a abrir o teu coração e voltar os seus olhos para as famílias no grupo de oração. Pode ser que muitas realidades no estado de Goiás, pessoas tenham criado um outro grupo, um grupo específico para casais, que acaba indo só o casal e a família, onde é que fica, né? Os filhos ficam com a avó, os filhos ficam aonde? Ressaltando que a gente não está aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não é condenar, mas é essa inspiração que veio de Deus, esse grupo de oração que é a porta aberta, que Ele abriu e que Ele deseja que todos entrem, o pai, a mãe, o filho, a avó, a tia, às vezes até o cachorro, vai para o grupo de oração, a família inteira. E nós falamos isso porque é uma coisa que nós temos experimentado no grupo de oração Luz Divina, essa experiência do cuidado com as famílias, do zelo, do aconselhamento. Nós acabamos que vivemos no grupo de oração Luz Divina todos os pilares do Ministério para as Famílias, né? A consagração dos lares, o aconselhamento, né? A Steph mesmo tem acompanhado uma jovem de 13, 14 anos que luta junto com a Steph na oração para que o pai largue o vício da bebida. O Ministério para as Famílias acontece assim dentro do grupo de oração. Exatamente. Olha para vocês verem, ela está num grupo misto, que não tem o protagonismo juvenil, né? O nosso grupo de oração é misto, mas que ela encontrou ali um ministeriado para as famílias, né? Eu penso que o nosso trabalho, muito mais do que tudo isso que nós falamos, é isso, né? É levar Jesus para ela, e eu tô ali com ela, fortalecendo. Falei, Maria Eduarda, agora é você que vai lutar pela sua família, agora é a sua vez, Deus te levantou, sustenta os passos, eu tô aqui com você, eu vou orientando, vou conduzindo, ensinando ela a ser família. Às vezes ela escorrega que eu falo, não, mas você tá errada, afinal de contas é seu pai, entendeu? Assim nós vamos trabalhando a família dentro do grupo de oração, e ela vai crescendo na graça de Deus, ela vai tendo sede de Deus, ela vai entendendo que é o Espírito Santo que vai sustentando ela, e assim ela não desanima, e assim ela anima o pai dela a ir pro grupo, mesmo que ele ainda não foi, mas já conseguiu rezar o texto, a mãe dela, entende? É essa a nossa missão. Levar este ministério, levar esta graça de Pentecostes para todos, sem exceção. Se for a família inteira, glória a Deus, mas se não for, é com aquele que nós temos que nós vamos clamar o Espírito Santo. E por mais que a gente pense que não, esse tipo de atitude gera frutos, né? Conversando com ela essa semana, eu perguntava sobre ela fazia um curso de dança aqui numa escola em Goiânia, e eu perguntei como que estava, se ela estava fazendo ainda as aulas de dança e tudo mais, e ela disse que não, que tinha rezado, né? Não, eu rezei, Deus falou para mim que não era para continuar, né? E a gente vê essas coisas acontecendo, porque ela sentiu no coração que não estava fazendo bem para ela aquilo, né? Então, nesse momento, que o Espírito Santo possa vir sobre nós queremos clamar mesmo esse Espírito Santo que age em todos os membros da igreja, do grupo de oração, em cada ministério, em cada pessoa que faz parte desse movimento, dessa corrente de graça, para que Ele traga sobre nós a unidade, né? Nós precisamos buscar a unidade, a obediência a Deus, a obediência aos nossos coordenadores, e darmos esse voto de confiança à obediência, né? Abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, voltar o nosso olhar para as famílias, o nosso grupo de oração, para que possamos, da melhor maneira e de acordo com a vontade de Deus, exercer o nosso ministério. E também que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração para nós resgatarmos e guardarmos a nossa identidade de uma forma muito específica do nosso ministério para as famílias. Irmãos, voltemos à formação, mergulhemos na formação do nosso movimento, da nossa identidade, porque só assim a gente vai entender toda a dimensão desta porta aberta que ninguém pode fechar, e assim nós iremos contribuir muito mais. Então promova para os seus grupos de orações, promova junto com o seu núcleo, promova a graça do entendimento,
Promova a graça da formação, que se nós temos um povo formado, nós temos um povo obediente e dóceis à voz de Deus. Nós precisamos nos voltar para aquilo que o Senhor fez, constituiu, para aquilo que o movimento é. Se nós entendermos isso, nós iremos avançar, nós levaremos fogo do Espírito Santo para todas as famílias desse estado de Goiás. Deus conta conosco. Deus conta conosco, Deus precisa de nós para que as famílias sejam batizadas no Espírito Santo, e nós precisamos da unidade, nós precisamos da comunhão, e nós clamamos essa graça do Espírito Santo. Seja ousado. Ao terminar este encontro estadual, procure o seu núcleo, procure aqueles que junto com você lutam pelas famílias, e vamos nos aprofundar nessa graça do Espírito Santo. E assim muitas mais famílias serão alcançadas. Que o Espírito Santo nos conduza. Que o Espírito Santo mesmo coloque um sentimento no nosso coração de certeza de que o grupo de oração é essa porta aberta, onde todos podem passar. E nós estaremos lá na frente para acolhê-los, para orientá-los, para amá-los, para conduzi-los a Deus. Nós conduzimos o povo para Deus. É para Deus que nós conduzimos o povo. Amém? Que pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós possamos cumprir a nossa missão dentro do grupo de oração que o Senhor abriu a porta para cada um de nós. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem contar conosco. Essa é a nossa missão, fazer a vontade de Deus para que as famílias sejam batizadas pelo Espírito Santo. Deus abençoe. Com Deus.